críticas ao STF, com destaque para os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito do 8 de janeiro. O sistema mostra sua face opressora mais uma vez. Por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, decidiu abrir um processo contra o ex-desembargador Sebastião Coelho, um dos mais atuantes e críticos do ministro Alexandre de Moraes, que está rindo à toa no STF. Olá, eu sou Ricardo Riemann e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos. Segundo o CNJ, a conduta do ex-desembargador deve ser investigada devido a supostos indícios de incitação à animosidade das Forças Armadas contra os poderes e autopromoção com fins eleitorais. O ex-desembargador Sebastião Coelho fez questão de se manifestar sobre esse caso. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu quero informar que o Conselho Nacional de Justiça abriu processo administrativo contra a minha pessoa. Foi aquele processo que foi adiado do início do mês e hoje teve a sessão efetivamente. Então, a partir de agora, eu vou ter um prazo para apresentar a defesa efetivamente, não é? A rolar testemunho e vai seguir o trâmite normal, vai ter um relator e num tempo aí que eu não sei qual vai ter uma decisão. Então aguardo, recebo tudo com muita tranquilidade. O que eu quero continuar pedindo a vocês é que continue orando por mim, por minha família, e nada vai impedir de nós seguirmos na caminhada em prol do nosso Brasil, em prol da justiça, né? A minha luta ela é por justiça e liberdade, e isso aí ocorrerá até o último dia da minha vida. Então, obrigado a todos vocês pelo carinho, pelas manifestações, e vamos juntos. Deus abençoe nosso país. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes parece estar se divertindo à toa. Na tarde desta quinta-feira 12, ele brincou com o apelido de comunista. Moraes fez esse comentário durante o que chamou de momento socialista do plenário do Supremo Tribunal Federal. Parece que ficaram satisfeitos com a ação do CNJ contra Sebastião Coelho, e outros ministros também fizeram piadas sobre a situação. Não dá para acreditar nisso. Assista ao vídeo e perceba como tudo isso é simplesmente patético. Obviamente, poderíamos pensar, seria, aproveitando até, ministro Fachin, esse momento socialista do plenário, eu, depois de muito tempo sendo chamado como o único comunista dessa Suprema Corte, hoje me sinto reconfortado aqui com o momento socialista da Suprema Corte. Se Vossa Excelência me permite, nós estamos aqui vendo e ouvindo padres em diferentes papéis invertidos rezarem missas inusitadas. Eu continuo na teologia da libertação. Ministro Fachin, para que seja feita a questão isonômica, padres e pastores. Para que não deixemos ninguém de fora. Nós poderíamos, por exemplo, propor... Há os rabinos também, Excelência. Eu ia dizer isso. Não, mas aqui não há nenhum rabino. O ministro Fux, que eu me lembre... Eu não votei. E padre tampouco. Nós poderíamos propor aqui, né, de lei diferenda, que ao invés do pecúlio do trabalhador, a taxação de grandes fortunas financiasse a casa própria. É revoltante ver como o sistema age, e os senadores da República também estão indignados com esta perseguição inacreditável ao desembargador aposentado. Veja os discursos contundentes dos senadores que expressam sua indignação diante dessa situação absurda. O que me faz subir à tribuna hoje do Senado é sobre a decisão do CNJ, que está se desenhando aí, mais uma caçada vergonhosa. Que vergonha, CNJ! Que vergonha! Que vergonha! Uma instituição que foi criada aqui dentro do Senado Federal. Há alguns anos atrás, alguns colegas votaram, está se prestando um papel de perseguir gente. Está se prestando um papel de intimidar pessoas que ousam dizer a verdade nesse país, ousam defender a liberdade, ousam defender a Constituição do Brasil. Que vergonha, CNJ! Serviço de quem? Por que isso? Na sessão do Conselho Nacional de Justiça, realizada no dia de ontem, por unanimidade,
foi aprovada a abertura do processo administrativo disciplinar contra o desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, em função de declarações críticas ao STF, com destaque para os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes no inquérito do 8 de janeiro. Esse brasileiro de coragem fez críticas aos poderosos e está sofrendo de outros poderosos a retaliação. Que coincidência, né? Que coincidência. Das 2.151 pessoas presas, 745 foram liberadas imediatamente. Muitas pessoas só chegaram a Brasília, acredite se quiser, no dia seguinte, ou seja, no dia 9 de janeiro, e não no dia 8. E estão sofrendo uma perseguição implacável, uma covardia. Cadê os direitos humanos? Alexandre de Moraes vem conduzindo esse inquérito de forma arbitrária, como se fosse um tribunal de exceção, só possível numa ditadura. Homens e mulheres de bem detidos portando apenas bandeiras do Brasil e uma Bíblia, sem direito à ampla defesa e nem à individualização das condutas. Aqueles poucos que quebraram devem pagar de acordo com a lei, claro, devem pagar. Ninguém passa a mão na cabeça de quem errou, mas muita gente que estava lá fora, que estava no gramado, está sendo condenada. Mas voltando ao CNJ, Sebastião Coelho, uma das poucas vozes do magistério brasileiro, com experiência em tribunais, como o doutor Fernando Carione também, como o doutor Ives Gandra, que se posicionam sobre isso, homens de bem. E o doutor Sebastião Coelho é um homem servidor do Poder Judiciário com mais de 30 anos de carreira exemplar, sendo eleito 8 vezes para conduzir a Associação dos Magistrados do Brasil. Nesse estranho julgamento, o voto do relator e corregedor Luiz Felipe Salomão, a favor da abertura do processo disciplinar, foi seguido pelos demais conselheiros por unanimidade. Eu considerei muito estranho, mas muito estranho, porque Sebastião Coelho está aposentado desde setembro de 2022. Então, descobre agora o objetivo de mais essa, a gente vê, de mais essa perversidade vingativa de um sistema carcomido pela degradação moral. É que a máxima punição possível nesse caso é converter a aposentadoria de voluntária para compulsória, para então em seguida tornar o ex-desembargador inelegível. Esse é o objetivo. Um homem que é aplaudido pelo povo brasileiro por onde anda, seja em Brasília, onde ele mora, em São Paulo, onde ele vai para as manifestações, no Rio de Janeiro, onde ele vai para a rua protestar. Querem tirar mais essa voz em defesa do povo brasileiro. Em outra decisão recente do CNJ, a juíza Maria Youssef Murad foi punida com 60 dias de suspensão simplesmente por ter feito críticas a Lula nas redes sociais. Olha só o sistema agindo em defesa dele mesmo. Corporativismo macabro, covarde. Agora eu quero ressaltar aquilo que é a maior aberração moral praticada pelo CNJ. Todas as vezes que o magistrado é processado com provas de ter se corrompido, vendendo sentenças, é punido com a pena máxima. Sabe qual é a pena máxima? Aposentadoria compulsória. Parece piada, mas não é. Com salários proporcionais para o resto da vida, que podem chegar a R$40 mil por mês. Ou seja, é na realidade um prêmio ao chamado crime do colarinho branco. Os 2 pesos e 2 medidas desse país de inversão de valores de hoje. Hoje mais uma perseguição está em curso. Dessa vez é contra o ex-desembargador Sebastião Coelho, por criticar as ações do ministro Alexandre de Moraes. Afinal,
criticar o ministro ninguém pode. Essa é mais uma arbitrariedade do judiciário, que acha que pode colocar um freio, dizendo que o ex-desembargador Sebastião Coelho pode ter cometido faltas disciplinares quando ainda estava no cargo. Pode ter cometido, pelas críticas feitas, essa pérola está na decisão do Corregedor Nacional, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, cuja cartilha de repressão à liberdade deve estar aberta em sua mesa de trabalho. Freio nos brasileiros, sugiro que acordem, porque o Brasil já acordou. Senhor ministro Luiz Felipe, ainda há tempo de parar e pensar. Necessidade que nós temos de normalidade democrática, que cada um dos poderes volte ao seu leito originário previsto pela Constituição, da separação, da harmonia e da utilização dos poderes de acordo com os ditames da lei. Nós estamos vendo hipertrofia de um poder sobre o outro. Vossa Excelência dá o exemplo do desembargador aposentado, Sebastião, que hoje sofre uma verdadeira sanha persecutória em função dos seus posicionamentos como cidadão, uma vez que ele não mais exerce a magistratura. E pelo fato de não exercer, ele tem a plenitude dos seus deveres de falar, de se expressar a respeito da política, da cidadania, dos assuntos que permeiam a nossa sociedade. Diferente de alguns que envergam a toga na alta corte e têm falado a respeito de assuntos que não lhe competem, de acordo com a Constituição e de acordo com a LOMAN, que é a lei que rege a magistratura brasileira. Se falar a respeito de autos ou de ações que, porventura, no futuro vão estar sobre o seu escrutínio, significa, via de regra, um pré-julgamento. Hoje nós já sabemos de antemão a maioria dos resultados da alta corte pela expressão pública dos seus componentes em relação a assuntos que deveriam ser privativos dos autos dos respectivos processos quando houvesse a provocação. E isso realmente precisa, de alguma forma, voltar ao leito da normalidade, e nós estamos propugnando, nós estamos clamando a respeito disso desde o nosso primeiro dia aqui no Senado da República, de que nós tenhamos restabelecido esse processo tão necessário de normalidade democrática para evitar a hipertrofia de um poder sobre o outro, o que desequilibra, sem dúvida nenhuma, a nossa democracia. Esse ambiente de ataque ao devido processo legal, de poderes que se agigantam e que se acham acima da lei. Isso tem sido muito ruim para a democracia, isso tem sido muito ruim para o chamado devido processo legal. Esse exemplo que Vossa Excelência traz em relação à condenação do juiz pelo CNJ, por exemplo, já aposentado, em razão de falas, do exercício, do direito de liberdade de expressão que ele tem, do exercício profissional que lhe é assegurado, é algo que nos preocupa. É algo que nos preocupa, porque me parece que aquela casa, que foi criada pelo Parlamento brasileiro, com uma missão, com uma função, me parece estar deslocando a sua competência para atuar em searas que não foram atribuídas ao CNJ. Isso nos causa preocupação, porque acaba servindo de instrumento de mordaça. Sabe, veja Vossa Excelência que hoje há muitos magistrados que estão com a investidura, que estão com a toga, que estão no exercício pleno de suas funções e que se acham no direito de extra-autos dar opinião, falar, criticar, fazer inclusive alusão, inclusive a componentes do próprio Congresso Nacional, de outros poderes, e nem por isso responde a um processo, seja na corte onde tem assento, seja no próprio CNJ. O
que na verdade é algo atípico, é algo que extrapola, né, a função, a liturgia do cargo. Mas eu estou citando isso aqui apenas para ressaltar o nível de preocupação que temos que ter em razão dessa situação apartada que aconteceu no CNJ e que é um indicativo preocupante para a sociedade brasileira e que deve preocupar esse Senado Federal. Então, essa perseguição só acontece por culpa do próprio Senado, o único órgão que poderia tomar medidas para deter essas injustiças contra os críticos dos ministros do STF e de Lula. Infelizmente, todas as ações dos senadores esbarram no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o engavetador geral. É assim que o sistema continua poderoso, mantendo-se firme e implacável contra os seus críticos.